Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar do primeiro episódio de Star Trek Picard. Bom, como todas as séries que eu faço episódio a episódio, esse primeiro episódio é um teste, vai depender muito se vai ter público, se vai ter muita gente interagindo, para eu continuar fazendo vídeos a cada episódio. E eu queria deixar claro já de início que eu gosto bastante de Star Trek, mas eu não sou um grande conhecedor de Star Trek. Então eu vi alguns filmes antigos, alguns filmes novos e tal, mas eu não sou aquele cara que acompanha todas as séries antigas e sabe tudo do universo e conhece todos os personagens tão bem. Então, se eu cometer algum deslize nesse sentido, até de citar coisa que já havia sido citada no passado, me corrijam aí embaixo nos comentários numa boa, porque eu peço até essa ajuda por não ser um grande conhecedor desse universo completo. Mas ainda assim, nesse sentido, eu acho que a série ela vai muito bem para atrair um público novo. Ela vai pegar um personagem muito conhecido, um personagem mais antigo, mas vai trazer para um universo novo e vai fazer muito bem essa mescla entre o que é mais antigo e entre o que é mais novo. Então aqui vai ter bastante referência às coisas do passado, mas elas não necessariamente vão ser obrigatórias para você entender a história. Se você pega elas, se você entende elas, você talvez tenha uma experiência ainda melhor. Mas se você não conhece tudo isso, você consegue entender e gostar da série da mesma forma. E eu gostei muito de como a série ela vai se desenvolver narrativamente e esteticamente. É uma questão estética que eu gosto mais até do que os últimos filmes, do que alguns episódios de séries que eu já tinha visto de Star Trek. Aqui o uso de CGI é muito bom, mas também a construção de universo é muito boa, mesclando esse lado mais Star Trek com um lado mais humano, um lado mais real. E acho que isso faz muito sentido porque essa série é uma série muito humana, pelo menos nesse primeiro episódio, que a gente vai ver um personagem principal que é um cara já bem mais velho, aposentado e tal. Então trazer o Picard aqui eu acho muito interessante, porque é muito difícil você ver personagens mais velhos protagonizando coisas que envolvam fantasia, envolvam ficção científica, até pela questão de ser uma série que tem cenas de ação e tal. E o Patrick Stewart não tá mais em condições de fazer grandes cenas de ação e tal. E acho que é nesse sentido que eles vão humanizar demais a série, vão trazer um lado da velhice do personagem, dos traumas do personagem, vão explorar um pouco de tudo que passou pelo Picard e do que ele se arrepende do passado, do que ele sente falta, da relação dele com o Data aqui, que é muito boa também. E isso vai aparecer principalmente nesse primeiro ato, porque esse primeiro episódio ele vai funcionar muito bem em 3 atos, como se fosse um filme mais curto e tal. E esse primeiro ato me lembrou até bastante aquele filme Mr. Holmes, onde você vai pegar um personagem famoso e vai mostrar ele já no final da vida, sem aquele glamour, de uma forma muito mais humana. Então, nesse sentido, a série já abre muito bem ali com aquela partida, meio que um sonho entre ele e o Data e tal, e ele fala uma frase que é muito impactante, que é: eu não quero que esse jogo acabe. Isso vai fazer total sentido pro personagem, ainda mais no estágio da vida que a gente vai ver dele, em uma vida completamente caseira. Então a gente vê mesmo aquilo, como você tem Mr. Holmes, que lá no Mr. Holmes tem o Sherlock Holmes com o hobby das abelhas e tal, em uma vida que parece até meio depressiva. Aqui vai acontecer um pouco, principalmente nesse primeiro ato, até a introdução de uma personagem que aí vai fazer uma referência com o Data, e aí a relação dos dois vai se construir e vai trazer de volta o Picard para essa jornada dele. Então meio que nesse segundo ato vai ser a busca dele por conhecimento, por entender todas essas coisas e começa a se relacionar com essa personagem, e no terceiro ato aí sim vai começar a jornada mesmo dele. Então o final vai ser quase que um gancho para puxar a gente para um próximo episódio que provavelmente vai ser o Picard fazendo essa busca por a irmã gêmea dessa personagem e tal. Então acho que é muito legal como a gente começa o primeiro episódio com ele nessa vida caseira, nessa vida só de lembranças e tal, e no final do episódio a gente tem ele de volta para uma jornada, como essa personagem vai interferir no Picard, e aí vai começar uma busca dele, vai trazer ele de volta para aquilo
que ele nunca queria ter saído. Além disso, vale até um destaque para as cenas de ação. Não são as cenas de ação com planos extremamente longos, não é um John Wick aqui, mas acho que nem a proposta ser, é televisão e tal, e eles conseguem usar muito bem a montagem para tornar as cenas de ação críveis. Então, um personagem vai fazer um movimento, vai ter o corte, vai ter ele concretizando esse movimento no outro corte, e tudo isso vai parecer natural, a gente vai entender o que está acontecendo. Então, eu considero que são sequências de ação boas aqui, vai ter umas 2 sequências de ação, mas as 2 são bem realizadas. Na verdade, a única coisa que eu não gosto muito nesse primeiro episódio, acho que é o meu único problema mesmo real com ele, são em 2 ou 3 momentos a trilha sonora. Então vai ter aquele momento da entrevista que é boa, vai mostrar muito desse lado do trauma do Picard, do como ele vai ver o passado dele e tal, mas a trilha sonora nessa cena é muito manipulativa, ela tenta trazer uma tensão a todo instante, antes mesmo dessa tensão estar funcionando, e eu acho que só no diálogo essa tensão já estava presente, não precisava dessa trilha sonora reforçando tanto, tão pesada naquele momento, até com a câmera girando um pouco e tal. E acho que a que mais me incomoda são 2 cenas com essa personagem, com a Dej, e com o Picard, que são cenas mais dramáticas, até um pouco melodramáticas, e aí vai entrar uma trilha sonora triste, uma trilha sonora para emocionar. Eu acho isso muito manipulativo, eu acho que é o tipo de recurso que é usado desde o começo do cinema e já deveriam ter parado de usar há pelo menos uns 20 anos, mas ainda assim muitas séries e muitos filmes continuam usando esse recurso da trilha sonora, forçando para emocionar em momentos que são para ser emocionante. Eu acho que nesse sentido fica até um pouco brega. Mas no geral, um primeiro episódio muito bom, que vai trazer uma humanidade para um personagem já conhecido, vai misturar muito bem o velho e o novo, o passado, as referências e essa criação de um universo novo para pessoas que não conhecem tão bem Star Trek. E com uma direção muito boa, um bom uso de CGI, boas cenas de ação e um ritmo muito bom em todo o episódio, que vai mesclar mais a calma dessa vida caseira do Picard com algumas sequências de ação. E só um detalhe, eu também vou escrever crítica a todos os episódios para o site de série que eu estou escrevendo, e eu vou deixar aqui embaixo o link para isso, eu vou deixar na descrição o link para esse site que eu estou escrevendo séries, e o link vai ser justamente para essa crítica, para esse review de cada episódio específico. Por hoje é isso, se vocês gostaram do vídeo já deixem seu like, se inscrevam no canal e passem aqui embaixo no primeiro comentário para ver as nossas outras redes sociais, o podcast, o Instagram, que a gente produz conteúdo para lá também. E também comentem o que vocês acharam, comentem se eu cometi alguma gafe aqui, porque eu não sou tão conhecedor de Star Trek. Por hoje é só aí, corta!